vídeo de perguntas e respostas para o nosso workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Tá rolando um aquecimento durante esses dias, a gente teve aulões durante toda essa semana. E aí eu abri caixinha de perguntas para responder as principais dúvidas do pessoal que estava por aqui, as dúvidas que vão te ajudar aí a florescer na nutrição materna infantil. Como é que você pode, né, chegar mais rápido nos teus objetivos sendo uma nutricionista segura, uma nutricionista reconhecida, bem remunerada, recebendo pelo serviço maravilhoso que você faz, plantando sementinha aí na vida das crianças, tá certo? Se você não tá sabendo, chegou nessa live aqui no domingão e não tá sabendo do que tá rolando, todos os dias a gente tá tendo uma série de lives, tá certo? Ao meio-dia eu entrevisto, né, uma nutricionista, faço um estudo de caso com ela, uma nutricionista que vem florescendo na nutrição materna infantil, ela conta o que é que ela tem feito para chegar onde chegou. E aí depois, às 18 horas, a gente tem um aulão. Então, às 18 horas, eu entro aqui e a gente fala, né, sobre assuntos aí que sejam relevantes para os nutricionistas na área de nutrição materno-infantil, tá certo? O workshop vai rolar dos dias 18 aos dias 25, esse daqui é só um aquecimento. Para participar do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, precisa se inscrever lá no link da bio. Eu vi que Carol já tá por aí, Karina, a Gi, Sabrina, Paula, Arce, seu pequeno tá tão lindo, e hoje ele nos stories com o bonezinho. Cíntia, Rai, Nayara, Ana, tem mais um pessoal por aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E aí, gente, qual é o ponto aqui da live de hoje? Hoje eu vou responder perguntas, mas eu sempre priorizo quem está aqui ao vivo comigo, né? Quem tirou esse tempo para estar aqui. Portanto, se você tiver alguma dúvida, ó, você vai olhar agora aqui nessa parte de baixo do teu celular, você vai ver que tem um balãozinho com pontinho de interrogação. Então, você pode pegar e mandar a sua dúvida ali, ou então acho que mais fácil, porque aí fica bem certo pra mim quem é que tá ao vivo. É mais fácil assim, manda nos comentários. E eu vou acompanhando pelos comentários, tá certo? As dúvidas de vocês. E também, se vocês tiverem complementos ou em cima da dúvida da outra colega quiserem falar, é só mandar aqui nos comentários pra mim, tá certo? Pra gente começar, primeiro, manda nosso símbolo por aí, pro pessoal que vai chegando, saber que a gente tá aqui pra florescer na nutrição materna infantil. Bora lá. Vamos... Opa! Eita, minha caixinha de perguntas na hora que eu aperto não tá aparecendo aqui? Ai, meu Deus, bugou o negócio. Não vai. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Eu vou desconectar aqui, vou tirar e abrir de novo. Não está. Ah, que beleza. Tudo bem, não tem problema. Eu lembro de algumas perguntas que eu tinha visto antes da live começar. Você tá com live normal, não tá com perguntas e respostas. Falaram aqui pra mim, a minha equipe, você está como live normal, você não está como live de perguntas e respostas, deve ser por isso. Mas é aí onde eu consigo mexer? Eu nunca mexo nisso. Mas tá bom, não tem problema. Eu lembro de algumas perguntas porque eu sempre olho elas e começo de novo. Vamos lá. Não tá indo, não vai abrir se eu trocar. O pessoal falou assim, fecha e volta, mas acho que vai dar mais trabalho fechar e voltar do que a gente continuar assim. Eu vou trazer aqui as perguntas que eu lembro, tá? Porque tinha umas que estavam bem legais, que eram sobre a parte de atendimentos, de ferramentas. Porque o que tá acontecendo? Na verdade, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó, já teve paciente sem evolução na alimentação. Eu tô conseguindo trazer as perguntas, mas ele tá aparecendo da última caixinha que eu fiz, que foi uma caixinha de brincadeira, do tipo, vou responder com eu sim, eu não, eu talvez. E aí não tá aparecendo a anterior, que era das dúvidas. Só tá aparecendo o pessoal perguntando as coisas. Então não faz, né, sentido. Eu não sei como mexer, mas tudo bem. Eu vou responder essa daqui, que aliás eu acho que é legal a gente falar sobre. Depois eu vou lembrando das que estavam escritas lá, tá certo? Se vocês conseguirem pegar pra mim outro celular, eu consigo ver pelo celular as dúvidas. Se você pegar, tem que ser conectado no meu Instagram, precisa ser o S6. Se você pegar ele pra mim, o pessoal vai resolvendo isso daqui pra mim por enquanto e vamos responder essa. Primeiro, se eu já tive paciente sem evolução na alimentação, então, gente, eu suporia que sim, né? Suporia que sim, por quê? Eu não tenho certeza. Não teve um caso que eu conduzi até o final e aí falei assim, poxa, esse daqui a gente não avançou, esse daqui a gente não conseguiu resultados, né? Mas tiveram casos que eu não consegui conduzir até o final, que acabou ali num primeiro atendimento, num segundo atendimento. E por quê? Porque
Porque hoje eu sei, hoje fazendo aí uma retrospectiva, uma autoanálise, eu sei que eu, Carol, né, eu não sabia como lidar com as dificuldades de um atendimento. Eu ficava muito na posição de, nossa, eu vou traduzir tudo aqui. Eu já tinha essa postura de traduzir muito a ciência da nutrição para os pais, para a criança, até porque eu já trabalhava com educação alimentar e nutricional infantil, né, antes de fazer meu primeiro atendimento. Então, para mim, essa questão de colocar em palavras mais fáceis, de forma mais fácil e entendível para a criança, como é que o que é que cada coisa significa, como é que a gente faz, isso eu já fazia. Mas o problema é que quando a gente sai desse nível populacional, né, esse nível do grupo, e daí a gente começa a trabalhar pensando em casos individuais, onde eu tenho ali um pai, uma mãe, uma criança que no seu dia a dia tem questões bem específicas, eu preciso fazer esse movimento que hoje eu sei, né? Que é parar e olhar quais são os problemas que eles têm, quais são as dificuldades que eles têm para colocar as minhas orientações em prática. Então tá certo, a criança precisa comer lá os 5 ao dia, mas por que é que ela não come? O que é que está envolvido com isso? Ela não come porque falta variedade? Ela não come porque falta exemplo? Ah, tá bom, então falta variedade, falta exemplo. Mas por que falta variedade? Qual que é o motivo? Né? Por que os pais não compram nada além da banana e da maçã? Aí você vai cavucando e você vai entendendo que cada família é por um motivo. Às vezes, eu só compro banana e maçã porque é só isso que ele come. Aí o filho fala assim, não, mas eu nunca comi outra coisa porque vocês nunca compraram outra coisa. E aí começa essa jogada e é a hora que eles falam assim, putz, a gente nunca conversou disso em casa, né? Teve que vir aqui na frente da nutricionista para ter uma conversa sobre por que não tem outras frutas em casa. E às vezes é. Só que eu não fazia isso antes, eu não tinha essa pegada dessa pergunta que vai um pouquinho mais profundo do porquê que cada um desses pontos aqui não estão acontecendo. Então, não tem exemplo. Por que não tem exemplo? Porque, poxa, na hora que ele tá almoçando, a criança precisa almoçar mais cedo e eu não posso estar almoçando ali naquele mesmo horário com ela. Mas criança precisa mesmo almoçar mais cedo? Será que não vale a gente atrasar ali um pouquinho, 30, 40 minutos, esse horário da refeição, e essa criança participar com você naquele momento, né? Na verdade, os pais participarem daquele momento com a criança? Então aí a gente começa a abrir um espaço na hora do atendimento que é para ver quais são os problemas que existem e buscar as soluções para eles. Só que antes eu não sabia fazer isso, eu não tinha estratégia para fazer isso, eu não tinha técnica para fazer isso, não tinha ferramenta. O que eu sabia fazer era explicar. Eu não falo nem que era um atendimento ruim, porque era um atendimento já pautado, né, em teoria. Eu ia lá, explicava, dava as condutas, explicava em vários, né, passo a passos e tudo mais. E só que não ia pra frente, porque eles voltavam pra casa e os problemas eram os mesmos. E aí faz um dia, faz 2, porque volta com a motivação a 1000. E depois disso, acabou, né? E eu não conseguia ter essa recorrência ali no atendimento para poder dizer, poxa, cheguei aqui depois de 10 encontros e esse paciente não teve resultados. Agora, tem pacientes que a gente tem resultados mais rápidos, né? E pacientes que a gente tem resultados mais devagar. Aí pensando em acompanhamento. Portanto, pensando em acompanhamento, a partir do momento que eu entendi que utilizando técnicas e ferramentas que me ajudassem até a conquistar esses pacientes para mais tempo, né? Porque antes, poxa, o que é que eu vou ficar fazendo cada um dos atendimentos? Como é que eu vou lidar cada um dos atendimentos? Então, conforme eu fui construindo os meus materiais, conforme eu fui trabalhando mais técnica de coaching nutricional infantil, conforme eu fui entendendo como eu podia fazer isso, eu percebi também que eu precisava de um acompanhamento, porque quando a gente aprende o coaching, né, o coaching, eu diria que é abstrato, sem ser focado para o atendimento de crianças, a gente está falando que um processo de coaching, ele sempre vai durar, né, por um período maior. Porque um processo de mudança, alcançar uma meta, não acontece em uma consulta, né, quando a gente está falando de coaching em uma sessão. E aí eu comecei a ver, falei, realmente, mas em uma consulta também eu não tenho como resolver todas essas questões que eles me trazem, todas essas dificuldades que eles já passam. Aí sim as coisas começaram a acontecer, né? Aí sim eu fui entendendo que a gente precisava de mais tempo de acompanhamento, que a gente precisava de dar tempo para os pais colocarem em prática, para a criança pôr em prática. Então eu suponho que aqueles outros, né, quem ficou lá atrás, eu falo assim, às vezes a gente quer retomar até alguns atendimentos, fala, poxa vida, vamos voltar aqui, né? Eu sou uma profissional diferente agora, vamos voltar aqui. E aí a gente quer voltar a esses atendimentos. Eu chutaria
quase poria minha mão no fogo, quase, que tiveram ali pessoas que não tiveram evolução, porque eu não soube mais deles, né? Eu não tive mais esse contato. E na época eu morria de vergonha. Nossa, quem disse que eu ia entrar em contato para falar assim, poxa vida, mas me conta, né? Vamos voltar aqui, você precisa voltar. Eu achava que eles tinham que me procurar. Então eu acho que isso pode ter acontecido sim, tá? Há algum tempo atrás. O pessoal falou que não achou meu celular, né? Não, tá tudo bem, vamos lá, eu vou lembrando das dúvidas aqui, não tem problema. Não tá aparecendo, isso daqui é uma outra caixinha, na verdade. Eu abri 2 caixinhas hoje, aí ficou bagunçado aqui. Talvez esteja na gaveta, mas também não tenho certeza. Tudo bem, vamos tocar. O pessoal é maravilhoso, já me mandou pergunta aqui na hora, vamos continuar assim, ó. No início da carreira, você acha interessante atender via plano de saúde? E ó, gente, eu vou dar a minha resposta, o que eu faria, eu, Carolina, tá? Não sou a dona do mundo, então cada um tem que pegar essa resposta e entender pra si. Eu não atenderia. Hoje, os planos de saúde, se você pegar um plano que paga muito, mas muito bem mesmo, né? Eu ouvi pouquíssimos até hoje que chegam nisso. Você vai receber cerca de 60, 70 reais por atendimento, mas assim, muito bem. A grande maioria vai beirar ali 30, 40 reais. E aí imagina, você fez anos de graduação, né? Anos de estudo ali, dedicado. Aí você vai, investe em curso, investe em conhecimento. E aí você vai para um atendimento onde você vai receber um valor menor. Então, para você conseguir fazer um salário, né, mensal ali maior, você vai precisar fazer muitos atendimentos. E ainda tem um quê que às vezes o plano ele tem, né, muitas regras do tipo, o paciente só pode voltar, ontem mesmo a Rosana falou isso, o paciente só pode voltar uma vez por mês, né, no plano que ela atende, às vezes o retorno está incluso, então é 40 reais para vinda e para o retorno, às vezes eles exigem que você atenda em no máximo 20, 30 minutos, e eu sei disso porque na época que eu fiz representação, gente, já fiz representação, sabia? Na época que eu fiz representação, eu visitava algumas nutricionistas do plano e elas me diziam, eu tenho 20 minutos para atender, é isso que eu tenho. E eu não consigo fazer um atendimento do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei que é o ideal em 20, 30 minutos, né? Então eu prefiro expor, mesmo no início, eu preferiria expor para as famílias que eu tenho a possibilidade de dar um recibo e ele tentar o reembolso com plano. Tem algumas pessoas que conseguem esse reembolso. E aí, gente, é sempre uma questão de conta, né? Quantos pacientes você conseguiria com plano, quantos pacientes você conseguiria no particular, quantos pacientes você precisaria no plano e quantos você precisaria no particular para chegar no valor X aí que você estabeleceu por mês que você quer ganhar, né? E aí você faz essa conta, eu acho mais, é a forma que eu seguiria, eu faria essa conta para conseguir aqueles pacientes do particular. E aí se eu precisasse fazer um complemento, qualquer coisa do tipo, seria através de oficinas com crianças, de palestras, né? Porque o plano ele vai te dar um batidão de atendimento, talvez, tá? Talvez, nem é certeza, é talvez. Só que vai ser um batidão de atendimento que às vezes não é do jeito que você vai poder atender com excelência, porque você não vai ter uma hora e pouquinho para ficar com aquele paciente. Aí vai chegar, vai ser realmente, aí não tem o que fazer, chega, é uma orientação, né, a pessoa pega aquilo e vai embora, você não tem tempo de sentar. Gente, vai um tempinho, sabe? A gente sentar, a gente escutar as questões, a pessoa explicar, você fazer pergunta. Eu uso técnica de coaching nutricional infantil, então eu faço pergunta, a pessoa responde, eu pergunto de novo, pergunta para a criança, pega uma ferramenta, aplica a ferramenta, faz avaliação antropométrica, se for fazer, né? Se é um caso que vai fazer, vai ver se precisa da prescrição ali qualitativa. Então isso, pra mim, não funciona em 20, 30 minutos. Então eu não começaria assim, porque você nem se posiciona também. Eu não acho que isso ajuda a gente a se posicionar, né? Porque não vai ser o atendimento de excelência que você teria condições de fazer. Mas como eu disse, essa sou eu. Aí cada um tem que avaliar o seu momento. Eu acredito só que a gente não pode
seguir para um plano pensando assim, eu vou aqui porque isso é mais seguro, né? Porque eu até falei um pouquinho mais cedo na live de hoje que essa segurança, gente, ela não existe em lugar nenhum. O plano pode decidir que vai te tirar ali do escopo de nutricionistas e você acha que você tá segura hoje, amanhã você chega lá e na verdade você foi demitida, né? Você foi retirada ali de quais eram os profissionais que são indicados por aquele plano. Então, na verdade, a gente eu acho que o nosso trabalho diário é construir um bom atendimento para que as pessoas nos procurem cada vez mais, para que os parceiros nos conheçam, para que esse atendimento de excelência, né, seja levado no boca a boca. E é isso. Isso quer dizer que quem trabalha no plano de saúde faz um atendimento ruim? Não quer dizer que quem trabalha lá faz um atendimento ruim. Mas muitas vezes o que acontece é que elas têm regras que elas precisam seguir e dentro disso existem limitações que vão ser impostas, né? Esse é o problema, esse é o porém. Deixa eu ver aqui que vocês comentaram. Eu vi que passou da Arce, ó. A Arce falou assim: recebo muitos pacientes que vêm de consulta com o Nutri em plano e que ficam bem insatisfeitos, justamente porque não tem um atendimento personalizado, realmente. A Nutri Paula, alguns pacientes de plano preferem pagar a consulta fora do plano pelos diferenciais. Sim, e tem muito disso. Eu falo para as minhas alunas, né? Quando elas perguntam, elas falam assim: ai, Carol, mas a pessoa, na hora que ela chega me chama no WhatsApp, a primeira pergunta, ou no direct, se você já tá aqui se divulgando no Instagram, a primeira pergunta que ela me faz é: ai, quanto custa atende plano? E aí, gente, eu acho super normal. Na boa, eu tenho plano de saúde, né? Meu marido é empregado numa empresa e a empresa paga o plano de saúde pra mim e pra ele. Eu tenho meu plano de saúde. Se eu vou passar em um profissional, se eu escolhi o profissional que eu vou, a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele é se ele aceita o plano ou não, porque eu já tenho aquele benefício. Isso é óbvio. Eu já tenho, se eu tenho talvez a condição, né? Se isso já estiver pago pelo plano, eu vou usar esse benefício. Então, não fiquem assim, na hora que a pessoa pergunta, poxa vida, já perdi esse atendimento. Não, porque ela resolveu te procurar. Ela escolheu, né, você, ela foi lá falar com você. Ela poderia ter aberto a listagem de nutricionistas dos planos e ter entrado em contato com elas. Mas não, ela viu você e foi falar com você. Então, dá muitas vezes pra gente oferecer, como a Paula disse aqui, oferecer o nosso diferencial, mostrar o que a gente tem naquele atendimento, como é que a gente agrega, o que a gente vai oferecer de soluções para aquela família, né? Quem é minha aluna aí sabe que a gente faz uma dança toda para isso. Então, você mostra o que você vai oferecer de soluções e no final você fala: esse é o valor do meu atendimento. Eu não atendo atualmente por plano de saúde e você poderia ver com o plano de saúde a possibilidade de um reembolso. Você gostaria de deixar agendado? Porque aí, gente, se a família, muitas vezes, se ela te procurou, ela decidiu que você é a melhor profissional. Aí, o que você faz? A família fala assim: atende por plano? Aí você fala: não atendo. E morreu ali, né? Ninguém fala mais nada. Quando, na verdade, vocês poderiam conversar muitas vezes após essa pergunta para fazer o que a Thaís está falando aí que está conseguindo fazer, converter para o particular. Porque é super possível, ele escolheu você. Essa pergunta do plano é ele usar um benefício que ele já tem. E aí, se realmente você vai e você mostra nessa conversa que você pode entregar aquilo que ele está procurando, muitas vezes ele vai disponibilizar e te pagar aquela consulta com você. O fato de ele ter feito essa pergunta, né, não quer dizer que ele não esteja disposto a pagar uma consulta particular, tá bom? Mas acho que a gente acabou extrapolando um pouquinho aqui a pergunta da colega, né? Mas não acho que o início de carreira vá valer a pena atender no plano, tá? Pra mim, não é essa estratégia que eu acabo indicando para as minhas alunas, porque acaba que você vai gastar um tempo ali dentro do plano e esse mesmo tempo você poderia investir para se posicionar, para você conseguir começar a construir a tua carreira no particular. E é muito mais fácil quando a gente atende nichada, quando a gente, né, é bem específica. Então, você faz cursos para nutrição materno-infantil, você está sempre se atualizando nessa área, você tem técnica, tem estratégia, tem ferramenta para esse público, tem material para esse público. É muito mais fácil a gente justificar isso. Eu sempre recebo perguntas aqui, né, de mães no Instagram: Carol, você tem uma aluna para indicar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, né? Ou às vezes elas perguntam se eu faço atendimento, eu falo: não, me fala de onde você é que eu prefiro indicar uma aluna, né?
E aí, elas perguntam, será que você tem alguém que atende Bradesco? Tem alguém que atende Unimed? Eu falo assim, olha, vai ser muito difícil, né, você encontrar um profissional que seja realmente especializado em trabalhar com crianças no plano de saúde. E até engraçado, a Fernanda não contou isso na live que ela veio, eu acho. Eu precisaria ver a live de novo para ter certeza, mas ela já contou isso em encontros nossos, dos encontros das alunas da formação em coaching nutricional infantil, né? Que ela fala que ela começou a atender numa clínica. Nessa clínica tem vários outros profissionais que atendem por plano. E ela era ou a única ou uma das poucas que não atendia plano. Aí o que acontece? A mãe passava pelo plano do pediatra e o pediatra recomendava ela. Aí, na hora que a mãe ia ver, ela não atendia o plano. Aí, às vezes, o que acontecia? Essa pessoa não passava com ela a primeira vez, passava com uma outra profissional, né? Só que não era uma profissional que conseguia cativar a criança, não era uma profissional que conseguia ter ali estratégia, ferramenta, não sabia muito bem o que fazer com a criança. Ela saía, a mãe saía de lá com uma folha de orientação. Aí dava um mês e pouquinho, esse paciente pagava a consulta particular com a Fernanda e chegava falando, nossa, olha, passei na Nutri no plano de saúde, não foi legal, a gente não conseguiu fazer mudanças, aí o pediatra falou de novo de você, e aí eu tô investindo, tô vindo aqui pra ver. E aí essa é a hora, minha gente, que se a gente fala que esse atendimento é diferente, que a gente tem que fazer um atendimento diferente mesmo, né? Então, como é que é aquele ditado? É a hora que você mata a cobra e mostra o pau, não é verdade? Então, beleza, tô falando que eu tenho um atendimento diferente, mas tá aqui, é diferente mesmo. Não vai sentar e fazer o tal do atendimento meleca. Senta e faz um atendimento realmente diferenciado. Um atendimento com muita escutativa, um atendimento com boas orientações, um atendimento que tem informação, mas que não fique apenas nisso. Um atendimento que vai, a fundo, que vai dando espaço para conversa, que você pega e você apresenta uma coisa que é para a criança, que é para aquele universo, que é para aquela população, não algo aí abstrato que, nossa, eu tento falar de um jeito com a criança que eu nem sei se está dando certo ou não. Não, você tem que ter fundamento, você tem que saber o que está fazendo, porque senão não vale. Aí as pessoas começam a falar mal, falam, não vale a pena mesmo e nela também não, tá bom? Acho que esses são pontos importantes da gente falar, beleza. Deixa eu ver aqui. Eita, perguntinha difícil essa aqui, hein? Eita, perguntinha difícil. Recém-formado, qual o valor que você acha justo? Bem entre aspas aqui, ó, justo. Por que bem entre aspas? Gente, porque justiça é muito diferente, né? Às vezes o que é justo pra você não é justo pra mim, que não é justo pra outra colega. Então, assim, eu acho que essa justiça, eu vou chegar no que é o preço mínimo, tá? O que eu acho justo, que é o mínimo a ser cobrado, é o que, gente? É o que a tabela do sindicato da tua região preconiza. Não dá para se cobrar menos do que o sindicato da sua região preconiza. Por exemplo, a gente tem, os sindicatos, às vezes, por regiões. E aí você vai lá, vai entrar no seu sindicato, vai olhar a tabela e cada local tem um preço mínimo estipulado. Então, um recém-formado tem que, no mínimo, um recém-formado nada, né, gente? Um recém-formado, um com muitos anos de formado, um nutricionista, ele tem que cobrar, no mínimo, um valor de atendimento que tem a ver com a tabela, tá? Esse é o valor mínimo. Aí a gente vai passar para a fase da justiça agora. O que é? Mas dá para um recém-formado? Um recém-formado pode começar, ao invés de cobrar o mínimo, que em algumas tabelas vai ser 172, em outras 190 e pouco. Em vez dele cobrar esse mínimo, ele pode cobrar mais? Como ele pode fazer para cobrar mais, né? O que seria esse justo dele cobrar a mais? Primeiro, existem dois pontos aqui importantes da gente falar. Construção de preço, tá? É diferente de questão de valor. O que é o preço? É o quanto a família vai te pagar em dinheiro. Então, ela vai te pagar X dinheiros. Isso é o seu preço. O seu valor é outra coisa. O valor é o que você agrega no seu atendimento. É o que você entrega. Então, quanto mais valor geralmente a gente entrega, mais caro a gente pode pagar. Quer ver? Vamos pegar um exemplo de um avião, tá bom? Eu quero pegar e ir aqui visitar a Arce lá na Bahia, que ela me convidou e vai me buscar no aeroporto, inclusive ela disse. Então, eu quero ir daqui lá na Bahia visitar a Arce, vou pegar um avião, tá bom? E aí, eu posso escolher ir ou de classe econômica ou de classe executiva. Eu vou chegar na Bahia do mesmo jeito, tá certo? Vou chegar na Bahia do mesmo jeito.
indo na classe econômica, lá um pouquinho mais apertadinha, né? Cadeirinha mais apertadinha, talvez com uma bolachinha lá XYZ, ou eu posso ir em outra classe onde eu vou pagar mais caro, onde eu tenho mais espaço, onde eu tenho uma refeição assim, assim, assado e tudo mais que tem lá. No fim das contas, eu vou chegar no mesmo lugar. No fim das contas, eu vou chegar lá na Bahia, aí você vai me pegar e vai me levar para conhecer todos os cantos. Para mim, esse resultado final pode ser o mesmo, mas entende que a experiência do momento, ela agregou valores muito diferentes, né? Então, esse agregar valor, essa experiência diferente que você causa no seu atendimento. Seja você recém-formada, tenha você um ano de formada, 2, 3, 10, 12, essa experiência, né, que você entrega, um atendimento diferenciado, um atendimento que tem uma ferramenta para criança, que tem um material que ela leva embora, que tem um kit de boas-vindas, que tem uma comidinha que ela vai comer ali quando ela entra, né? Essa experiência toda faz com que o valor do seu atendimento seja maior. E quanto mais resultados você dá também, esse valor pode ser maior. Por exemplo, qual que é um resultado lá no avião? Eu entro primeiro no avião, não tenho que ficar na fila, então eu ando com umas dores no joelho aqui, vou pagar mais caro porque, né, quero chegar ali um pouquinho mais rápido. Vou descer mais rápido também, por aí vai. Então, no nosso atendimento, que valor é esse? E às vezes você conseguir fazer um atendimento tão bom também, que com você o paciente às vezes consegue chegar mais rápido no resultado, com você a mãe consegue entender mais rápido quais as dificuldades que ela tem, quais as soluções que ela pode executar e como ela pode fazer. Isso faz você aumentar o valor da sua entrega, o valor da sua consulta, o valor do seu atendimento. E sempre, gente, valor e preço, eles estão andando ali bem pertinho, né? Quanto maior o valor eu entrego, mais eu consigo subir meu preço. Concorda? Estão acompanhando? Sim? Manda coração se estão acompanhando, por favor, para eu saber aqui, tá? Então, eu consigo fazer e equiparando isso pouco a pouco. Qual que é o ponto? Quando a gente é recém-formada, a gente tem 0 pacientes na agenda. A não ser que você já esteja fazendo como a Raquel, que contou aqui pra gente na live de ontem, né? Que ela já tá fazendo lá a lista de espera dela. Tá pra pegar o CRN e começar a atuar, mas já tem uma lista de espera. Senão, a gente tem 0 pacientes. Então, a gente também tem uma questão de fazer um preenchimento ali dessa lista. Eu não acho que cobrar o mais barato, cobrar 150, 172, cobrar o valor mínimo da sua região é o que vai ajudar você a encher a sua agenda, a você preencher esses horários, né? Tem outras estratégias muito melhores para te ajudar a preencher, como uma boa divulgação e um atendimento de excelência que te traz novas pessoas e você fica nesse ciclo. O ponto também é que às vezes se você já começa com um valor muito mais alto, quais são as suas referências? Quais resultados você tem para me mostrar? Para eu saber que vale a pena pagar, tipo, R$400 a consulta? R$380 a consulta? Então, você ainda não tem essas pessoas para validar aquilo que você faz. Eu acho que ficar perto de uns R$200 é o que eu percebo que várias alunas fazem, que conseguem conduzir de maneira bem tranquila, tá? Isso sem falar de retorno. Porque eu também não vejo uma consulta de uma nutricionista com retorno. Eu não vejo isso acontecer. E aí, isso é um ponto, né? Preço e valor. O outro ponto, você colocar os custos do seu atendimento. Porque não é assim, você olha e fala, beleza, minha tabela lá é R$150, ou é 172, ou enfim, quanto que é aí na sua região. E aí você pega e fala assim, tá, então eu vou colocar mais um pouquinho aqui e vou fechar 200. É isso, beijo, vambora. Não! Você tem que ver quais são todos os seus custos. Quanto que você está pagando na sala que você está alocando, né? Paga por hora, paga porcentagem. Os materiais que você está agregando no atendimento, qual é o custo daqueles materiais, né? Então, você também tem que ter ali uma tabela de precificação mesmo, onde você vai colocando cada um dos pontos que você gasta, né? Que você gasta no sentido de investimento, tá, gente? Porque é sempre um investimento. Mas cada ponto ali que você tem custo, que você tem que pagar, que compõe o seu atendimento, e junto a isso a gente soma os impostos, porque todo mundo deveria estar pagando os impostos também de atendimento, falei disso lá numa das primeiras lives, né? Então, são os alvarás, a prefeitura que você vai ter que pagar, o imposto que você paga, mais esses custos, e você faz uma distribuição pelo número de atendimentos que você poderia fazer no mês, tá bom? Nossa, isso dá papo assim para uma live bem
uma live inteira quase. Mas essas duas coisas têm que trabalhar junto. Então, como é o seu atendimento, você não tem que pensar que você é necessariamente recém-formada. Você tem que pensar quanto valor você vai agregar e quanta prova você já tem para mostrar daquilo, tá bom? E do outro lado aqui, quais são os seus custos e qual é a margem de lucro que você quer ter. Porque às vezes, gente, a gente tá pagando para trabalhar, a gente tá nem vendo, né? Mas aí paga, eu tenho gente que paga 60, 70 reais na hora de atendimento, aí já começa que ela nunca consegue fazer uma hora de atendimento. Aí ela sai de lá pagando só na sala 120 reais. Aí teve mais o material que ela entregou e todos os outros investimentos e ela cobrou 150 reais a consulta. Não sobrou nada? Entende? Então, minha gente, cuidado com isso, tá? Preço não é uma coisa que vocês vão ouvir assim, é isso, pega esse valor e joga. Tipo, acho que foi a Nath que me perguntou se 220 tá bom. No geral, 220 costuma ser um bom valor. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho pra frente, tá dando uma sombra. No geral, 220 costuma ser um bom valor, eu vejo, pra quem tá começando, tá? Pelos custos que tem, mas é como eu disse, eu não sei quanto exatamente está o seu aluguel, eu não sei exatamente quanto que você está agregando de experiência ali no atendimento. Tem gente que às vezes entrega um kit de boas-vindas que custa 50, 52, 60 reais, né? Só que essa pessoa geralmente tem um atendimento de 400. Então, essas coisas precisam estar interligadas. Agora, se 220 reais... não foi a Nath não, desculpa, foi a Jana, né? Se 220 reais é um valor que a população costuma pagar, sim, a gente tem vários nutricionistas, né, que conseguem ali uma frequência de atendimentos com esse valor, normalmente. E aí, a partir do momento que você estabelece esse preço, pouco a pouco, a partir do momento que você começa a exercer ele, pouco a pouco você vai criando a sua clientela, vai tendo os seus primeiros resultados, e aí você vai aumentando para os próximos, vai fazendo esse ciclo de aumentos, tá bem? Deixa eu ver aqui se teve alguma coisa que vocês comentaram que passou. A nutricionista Jaqueline Mendes falou assim: em uma cidade que a consulta médica está R$100, como cobrar o preço justo em nutrição, porque sempre estão comparando? Acho que a questão é justamente, gente, às vezes a gente fica se pegando muito, precisa fazer uma análise de mercado, mas assim, primeiro, será que todos os médicos realmente cobram R$100? Acho que essa é a primeira coisa que eu me perguntaria. Será que todos os médicos cobram R$100? Porque pode ser que não, pode ser que tenham alguns que cobrem isso e outros que cobrem mais caro, né? E aí você está se comparando talvez ao público errado. Tem uma questão também de quem é o público para quem nós estamos oferecendo o serviço. Então pensa assim, ó, quando a gente vai fazer uma oferta de serviço, acho que esse é um terceiro ponto que eu acabei não falando antes e que é importante, né? Quando a gente vai colocar um preço no serviço, tem uma questão também de quem é o público que eu vou atingir. Às vezes, se eu cobrar, por exemplo, R$300 em um atendimento, mas eu tô cobrando isso de uma família, que é uma família mais classe A, classe B, eles têm condição total de pagar isso. Mas às vezes, se eu tô falando de uma família classe E, classe F, eles não têm. E aí, isso também é importante de entender. Onde é que tá o seu consultório? Onde é que ele tá posicionado? Por exemplo, eu fui visitar o consultório da Andreia, né? Aí até na hora que eu fui chegar lá, eu fui passando assim pelo bairro, nossa, um bairro lindo, né? As casas bem bonitas, grandes. Eu falei, nossa, fazia tempo que eu não vi um bairro com casas tão grandes e tudo mais. E ela comentou, eu escolhi colocar o meu consultório aqui por conta do público-alvo que eu quero atingir. Então também depende, onde é que você está localizada, qual é esse público-alvo? Isso é uma questão da cidade ou do posicionamento do bairro? Isso precisa ser bem estudado, né? Sempre que eu venho aqui em live, gente, eu falo dos casos gerais, dos mais gerais. Às vezes, quando a gente tem questões mais específicas, nossa, eu moro numa cidadezinha muito pequena, sei lá, 5.000 habitantes, esse é o preço médio dos profissionais da saúde, aí a gente vai precisar fazer estratégias para chegar pelo menos no mínimo do sindicato. Pelo menos, tá? E essas estratégias vão ter que reforçar bastante os resultados que você entrega, os diferenciais que você tem. Eu acho que esses são os pontos principais para se observar, tá, Jaque? Deixa eu descer aqui, vamos ver se teve mais. A Jaque, fico pagando para trabalhar e aguardando melhores oportunidades. Não, eu acho que assim, é exatamente o que eu estava falando. Cada um vai ter o
o seu momento, né? Não tô aqui, ainda mais tendo feito coaching, não tô aqui para ficar julgando, dizendo você está certa, você está errada, faça assim, eu faço assado. A gente tem que entender e saber, mas sobra energia para esse melhor momento, porque o melhor momento não é também uma coisa que passa na nossa frente, e aí a gente fala assim, opa, vou subir no cavalo branco do melhor momento e vou seguir. A gente precisa fazer esses melhores momentos, aí entender, né? Você tem essa energia para isso? Você tem um espaço que tá para isso, que tá focado para isso? Acho que seria o que eu acrescentaria aí, tá bom? E o retorno deve se cobrar ou já vai embutido no valor da consulta? Vamos ver, retorno tem que se cobrar? Deixa eu até ver se teve uma pergunta assim, porque tinha essa pergunta do retorno nas perguntas que estavam na caixinha que eu não consegui abrir, gente. Deixa eu ver se aqui... Não tem, vocês não fizeram ali na caixinha, mas beleza, ó. E o retorno? Se cobra ou não se cobra, né? Vai embutido no valor da consulta ou não vai? Sinceramente, eu prefiro tratar os atendimentos como atendimentos únicos, né? Eu não gosto do retorno, por quê? Na minha cabeça, o retorno é bem claro sobre o que ele é. Pensa aí quando você leva seu filho no pediatra ou quando você ia ao pediatra. Você vai lá no pediatra, o pediatra mede, né? Vê como que tá a sua altura, como tá o seu peso, pergunta pra mãe se tá tudo bem. Se tá tudo bem, se tá chegando a época de exame, ele vai te recomendar alguns exames, sua mãe volta com você lá depois, entrega os exames, ele olha 10 minutinhos no retornar, tá tudo ótimo, pode ir embora. Ou se não, você ficou doentinha, o filho ficou doentinho, sua mãe te levava no médico, você leva seu filho no médico, o médico vai lá, vai fazer uma investigação, a Carol tá com isso daqui, vai ter que tomar tal remédio, e agora você volta daqui 15 dias pra ver como que ela ficou, e se ela ficar mal nesse meio do caminho, você volta antes, né, se ela piorar. E aí dá 15 dias, o remédio funciona bem, a sua mãe te leva de volta lá depois de 15 dias, você leva o seu filho, ele olha e fala, não, ela já tá ótima, beleza, vamos suspender a dose mesmo como programado, e é isso. Então acaba que um retorno médico, ele costuma ser realmente uma validação, né, eu gosto de usar esse exemplo do pediatra, porque aí fica bem claro com a nossa situação, mas pensa se você não conseguiu lembrar, você não tem filho e não conseguiu lembrar de momentos da sua infância, pensa quando você vai na sua ginecologista, né, você vai e faz uma consulta que é maior e depois você volta para validar o seu exame, valida Papa Nicolau, os exames de sangue, tudo acabou, né, você fica lá 10 minutos, basicamente. 15 quando muito, né? 15 quando teve um problema que rolou ali, vocês vão precisar estabelecer algo. Mas se não, esse retorno é algo pontual. Eu acho que nós, enquanto profissionais, temos muito para entregar no segundo atendimento que não seja simplesmente o que seria o nosso retorno pontual. Uma entrega da prescrição, né? Uma entrega ali do plano alimentar, uma entrega de cardápio, depende de como você trabalha. Mas se você não vai simplesmente fazer isso, se você não vai simplesmente entregar um plano, a pessoa vai ficar lá 10, 15 minutos e ir embora, porque aí o que eu vejo é que você não fez o fechamento desse primeiro atendimento e tá finalizando isso no retorno, o seu segundo atendimento é um novo atendimento, porque geralmente o que a gente faz, ou pelo menos como é a forma que eu gosto de trabalhar e que eu ensino que, né, as meninas trabalhem. Um segundo atendimento vai ser um momento de você parar e trabalhar novos problemas. Você vai olhar e vai falar assim, beleza, ó, no primeiro, como que é geralmente, né? No primeiro a gente estabelece a meta de acompanhamento, onde é que a criança com seus pais vão chegar. Aí você levanta quais são as 3 principais dificuldades que você vai trabalhar naquele atendimento. Trabalhou, definiu a ação, foram embora, vão voltar no segundo atendimento. No segundo, você vai trabalhar novas ações. Eu não vou pegar a mesma ferramenta que eu usei lá no primeiro atendimento, que ou foi Meta Smart, ou foi Missão Marujo, né? E vou usar ela de novo no segundo atendimento. Não, eu vou usar uma outra. Eu vou trabalhar em outro problema, eu vou trabalhar em outra solução, vão ter outros materiais de apoio. E nessa vai uma hora e pouco de novo. Então, isso é um novo atendimento para mim. Isso não é um retorno. Se o seu retorno, né, aqui entre aspas, for aquele negócio de só entregar, você prefere pegar as informações. Eu fiz isso muito no começo, como era? A pessoa vinha no primeiro atendimento, né, e aí ela passava comigo, isso nem só pensando em crianças, quando eu atendi uns adultos também, que eu, uns tempos atrás, atendi um ou outro. Ele vinha no atendimento e eu falava, ó, daqui uma semana você volta para buscar seu plano alimentar, porque eu não sabia fazer na hora, eu não calculava na hora, então eu levava isso para casa, fazia em casa e depois ele voltava e eu entregava. E aí fazia aquelas orientações finais.
Mas hoje eu acho que se você não consegue, se você ainda é a pessoa que não consegue amarrar no momento do atendimento o cálculo, dá para você encaminhar por e-mail e aí você faz uma chamadinha de vídeo ali 10 minutos explicativo, uma ligação para tirar as dúvidas, porque você já conversou provavelmente no primeiro atendimento que você ia fazer. Ali, essa segunda parte da entrega vai ser mais uma validação por escrito, bonitinho, onde talvez você veja um ou outro ponto que tenha que mudar, né? E aí, gente, isso eu embutiria. Então, eu tenho 1 hora e pouco de primeiro atendimento, um retorno para entregar um plano, que vai ser de 10 minutos, 15, isso estaria embutido. Não é a forma como eu gosto de trabalhar, nem a forma como eu recomendo. Eu acho que a gente precisa fazer atendimentos separados, primeiro atendimento, segundo atendimento, terceiro atendimento, e evoluindo no tratamento, aí cada um vai sendo cobrado separado. A grande diferença, eu vejo assim, né? Os atendimentos, em teoria, eles não mudam, então eu cobro o mesmo valor. Mas eu tenho uma aluna que fala assim, eu levo muito mais tempo no primeiro atendimento. E aí, nos outros, nos retornos, ainda que eu trabalhe, né? Todas as ferramentas, as ações, esse tempo fica menor. Então, como a minha hora é menor ali, eu cobro um pouquinho mais caro um primeiro atendimento. E os próximos, que são os de acompanhamento, ele é um pouquinho mais barato. Tipo assim, eu cobro 290 o primeiro atendimento e 250 os próximos, entendeu? E aqui tô trazendo uma experiência de algumas pessoas que eu já vi, mas a grande maioria acaba cobrando a mesma coisa, tá? Vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro não tem nenhum que cobre 100, aqui o mínimo é 270. Aí isso é sempre importante a gente ver uma questão de pesquisa de mercado, entender um pouquinho, né? Como é que tá o nosso mercado, a nossa região, mas lembrar também que é super possível se diferenciar, tá, gente? Geralmente o mercado, ele tem uma base ali que ele cobra porque ele faz mais ou menos a mesma coisa. Então, é muito parecido. Agora, quando a gente tem algo que realmente é diferente, aí eu consigo cobrar mais caro. Mas as pessoas também precisam ver o que é esse diferente. Aí eu vou precisar de movimentos, de divulgação, para que isso fique claro, certo? Vamos nós. Esse aqui. Você acha indispensável ter uma maca no consultório para atender bebê? Olha, então... Para bebê, na hora que eu comecei a ler a pergunta, antes dela aparecer inteirinha aqui pra mim, eu ia responder uma coisa, mas na hora que apareceu atender bebê, aí a questão ficou de outro jeito. O que acontece? Se você vai fazer um acompanhamento, né, de peso e estatura dessa criança, você vai precisar ter a maca para conseguir pôr o bebê esticadinho, pôr a régua lá infantil para conseguir ver a estatura daquela criança. Você vai ter que ter um lugar para apoiar aquela balança, né, e para colocar ali. Aí lembra que eu falei da experiência, aquela lá do começo? Daria pra gente fazer isso, talvez numa mesa, né, na nossa mesa onde a gente escreve? Daria, se eu consigo apoiar ali, daria. A experiência é a mesma? Não é, né? Fica diferente. Então, no caso de bebês, se você vai fazer essas aferições no consultório, eu acho importante sim uma maca, tá? Ou uma estrutura de maca. Às vezes você manda fazer um móvel, né? Que pode ser essa maca já junto com o armário, que aí você não tem que comprar uma maca, às vezes só para isso. E aí você pode ver como que você faz esse encaixe ali planejado, bonitinho, coloca uns livros, uns brinquedos naquele espaço, você já aproveita um móvel para duas coisas. Eu não compraria uma maca sozinha, né? Encomendaria nesses sites que tem macas prontas. Eu faria esse móvel planejado e aproveitaria a parte de baixo. Porque aí, já que vai investir, investe num negócio que vai me servir para as duas coisas, tá? Agora, é possível atender um bebê sem pesar, sem aferir a estatura? Sim, é possível. A gente pode fazer isso controlando, né? E seguindo... Muito obrigada, pessoal, trouxe água. E seguindo o que ele tá vindo de referência do pediatra. Porque os bebês, eles são pesados e medidos e acompanhados sempre pelos pediatras. Então, dá pra gente pedir pra mãe trazer essa curva. E isso eu falo até por conta de um exemplo muito simples que a gente teve agora, né? Como é que fez no atendimento online? Quem atendeu o bebê conseguiu atender
sem ter esse peso e essa estatura ali bem aferidinho, né? E é claro, dependendo do caso dessa criança, se ela precisa desse acompanhamento um pouquinho mais minucioso, seria importante você ter. E aí o que você vai fazer? Você começa sem, porque você não é que você precisa começar com, você começa sem, reserva um dinheirinho ali para investir nisso, tá? Ó, você falando que já atendeu em consultório sem MAC não era uma boa experiência, principalmente por avaliar a criança nos colos dos pais. Especificamente para bebês eu acho mais desafiador. Tipo, se fosse uma criança maior, aí eu já ia falar, não precisa. Tanto que lembra que eu falei no começo? Na hora que eu vi, eu ia dizer, é dispensável, porque eu tava na cabeça com os tipos de atendimento que eu faço. Então, as crianças maiores, às vezes, gente, eu não tenho isso, porque quando eu vou lá na casa da pessoa, não tem uma maca, eu não carrego maca portátil, porque até existe, pra quem quiser, existe umas macas assim que dá pra carregar, sabe? Mas eu não faço isso. Não é o tipo de atendimento que eu faço. Então é importante você entender também quem é a persona que você quer atingir. Que mãe é essa? É uma mãe de introdução alimentar? É uma mãe de crianças aí menores de 2 anos com alergia alimentar? Provavelmente você vai precisar fazer esse acompanhamento e ela vai ser necessária. Ai, nossa, agora eu não tenho dinheiro para investir, não vou começar? Começa, menina, começa e pega os primeiros atendimentos, né? Reserva um valor para investir nisso, tá bom? A Nutri Paula Lima. Faço isso, eu sempre peço a caderneta de vacina. Aí ainda não tenho maca na sala alugada. E aí vale, né, a pena também dizer, para quem vai fazer locação de espaço, se não é uma sala própria, e eu acho até interessante, às vezes no começo quem quer ter sala, né, começar em salas de pediatras, porque você consegue fazer parcerias em clínicas e tudo mais, às vezes na própria clínica tem. Então pode ser que você vai pagar 10, 15 reais mais caro por hora no aluguel, mas você vai ter ali já esse material, tá bom? Passar umas perguntas. O pessoal falou aqui que eu deixei passar umas perguntas sem querer. Peraí, deixa eu beber essa água antes que a minha voz acabe. Você já viu um nutricionista fazer planos com pacientes? Deixando também o paciente ligado ao profissional por um tempo maior? Não sei se eu entendi bem sua pergunta, Bruna. Tá, entendi. Você pôs aqui embaixo. Exemplo, plano de 6 meses. Sim. Inclusive a Manola, minha aluna da formação em coaching nutricional infantil, a gente fez live com ela aqui de estudo de caso. Na quinta-feira, ficou salva no perfil. Ela faz planos de acompanhamento de 5 meses, ela contou na live, né? Que ela pega essas crianças e acompanha por 5 meses. E aí ela vai conseguindo essa recorrência, vai trabalhando a evolução do paciente, esse acompanhamento de mais tempo, e ali mais pertinho dela faz com que esses pacientes tenham tido mais resultado na experiência dela. Ela já trabalhava com crianças antes, sem trabalhar com coaching nutricional infantil, sem trabalhar com planos de acompanhamento. Aí ela contou como é que isso mudou, assim, foi uma boa virada de chave no atendimento dela, no posicionamento, e que inclusive isso também permitiu que ela saísse do CLT, e ela conta lá, né, que ela estava ganhando 2.000, 2.500 no serviço CLT, e ela conseguiu bater aí uma média de 7 a 8 mil por mês em atendimento com crianças, e também fica mais tranquila porque acaba que ela recebe esse valor do acompanhamento um pouquinho antes. Então acho que vale bastante a pena você depois ver a live com a Manola, tá bom? Foi uma live super legal, inclusive. A nutrição com Kali. Pode fazer um acompanhamento de 15 dias ou 30 dias e cobrar um valor único? Eu sempre me pergunto se eu entendi bem a pergunta de vocês para dar uma boa resposta. Vou colocar o que eu entendi, tá bom? Está me dizendo assim, vou acompanhar diariamente, talvez vou ter uma consulta agora e depois diariamente vou acompanhar num grupo de pais, ou vou acompanhar pelo WhatsApp ou por chamadas online, esses pais 15 ou 30 dias. Posso cobrar um valor único por isso? Pode, você pode cobrar um valor único, né? E aí você vai colocar lá o que é que esse pai tem direito, o que é que está dentro desse serviço, porque isso é um serviço, né? Que você está cobrando. Aí você vai colocar o que é que esse serviço representa ali, quanto ele custa. A Nutrigi perguntou por onde começar um e-book. Olha só, definindo o tema que você vai colocar, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E para isso você tem que saber quem é a persona para quem você vai escrever. Então, para que mãe que é? Para mãe de uma criança que não come, é um e-book de receita rápidas para a lancheira da escola de crianças de 6 aninhos, é um e-book de introdução alimentar. E aí eu gosto de sempre pensar assim, quais são listar as principais dificuldades que aquela persona tem, né? Aquela mãe tem, porque quem vai ler isso é a mãe. Tô aqui
partindo desse pressuposto, que esse seu e-book é um e-book para mãe, e aí ela vai ler aquilo, então, quais as dificuldades, quais as dúvidas, e aí vai listando tudo isso e organiza de uma forma que fique numa leitura fluida. É legal que sempre nessa leitura a gente consiga colocar ali dicas bem práticas, né? Eu acho que o que faz um e-book ter um pouco mais de sucesso do que outros é quando esse e-book sai de ser um livro descritivo, um livro, né, um e-livro aqui, um livro online, e ele vem para um material de dicas práticas, tá? Você pode escrever isso tudo no Word, eu prefiro assim, porque aí as ideias vão fluindo melhor ali, vou pegando as referências, colocando as referências, e depois existe um material, um site de edição onde você pode deixar esse e-book bonitinho, que é o canva.com, que é gratuito, tá bem? A Camila Pereira. No curso, você ensina passo a passo dessas ferramentas e como trabalhar com elas, e também temos acesso a elas para usar também? Sim, Camila. Na formação em coaching nutricional infantil, né? Ela é uma formação de 45 horas. E, inclusive, esse aquecimento aqui, gente, é sempre bom lembrar. A gente está fazendo um aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. O workshop vai acontecer dos dias 18 a 25 de janeiro. Se você não tiver inscrita, depois você vai lá e se inscreve, né? E tanto esse aquecimento quanto o workshop é para vocês poderem ter aqui um aprofundamento para ficarem mais seguras, né, para atender crianças, serem reconhecidas, serem mais bem remuneradas, entenderem tudo que está em torno a isso, e também para vocês conhecerem mais da metodologia do coaching, me conhecerem mais como professora, e depois disso, quem decidir investir no curso lá no dia 25 de janeiro vai poder fazer investimento e entrar na nossa nova turma, nossa primeira turma aqui de 2021. E no curso a gente tem aulas tanto das competências, das técnicas e das ferramentas. E lá tem a ferramenta para você poder baixar, você baixa, você pode adicionar a sua logo. Eu ensino passo a passo a usar a ferramenta. Parte das ferramentas tem lá a gravação minha aplicando com as crianças, né? Cada vez mais eu tô colocando essas gravações lá. E aí você vê, inclusive, eu usando essa ferramenta com as crianças. No workshop, vocês vão ter acesso a uma dessas ferramentas. Então, se inscreva no workshop, participa, que você, independentemente de querer fazer o curso ou não, vai ter acesso já a uma ferramenta para poder utilizar nos seus atendimentos, tá bem? Vamos lá. Deixa eu ir descendo aqui. A Laru tá perguntando, só no coaching e no programa Brincar de Comer? O programa Brincar de Comer, ele tem mais atividades lúdicas, tá? São brincadeiras que a gente faz com criança, aí são materiais que a gente precisa construir, eu mostro lá ou como construir ou como fazer a compra desses materiais, e são metodologias completamente diferentes, tá? E eu sempre falo isso porque, apesar de elas serem diferentes, elas se complementam, ao meu ver. Não é que eu uso só coaching ou que eu uso só educação alimentar e nutricional. Eu uso as duas coisas. Por quê? Educação alimentar e nutricional, gente, é uma metodologia que a maior parte de vocês conhece, viu na faculdade, só que não sabe como usar com criança, né? Essa é a grande verdade. E isso eu ensino lá no programa Brincar de Comer, só que é para crianças de 2 a 6 anos. E são brincadeiras de aproximação da criança com o alimento. Então ali eu tô apresentando para ela cada um dos alimentos e eu mostro para vocês como fazer essa apresentação, como falar de alimentação saudável, né? Isso é o programa Brincar de Comer, educação alimentar e nutricional. A formação em coaching nutricional infantil é uma formação onde eu ensino o coaching aplicado ao atendimento da nutricionista quando é para as crianças e seus pais. Então a gente tem ferramentas para os pais, ferramentas para as crianças, né? A gente tem ferramentas que dá para usar em idades diferentes, então tem ferramenta que dá para usar ali na introdução alimentar, outras que são mais para a idade escolar, outras que são mais para adolescentes, outras que eu consigo fazer com pré-escolar, né? Outras que às vezes dá para fazer com todas essas faixas etárias, e ali são ferramentas para motivação, ação, busca por solução, né? Para a gente conseguir pegar a nossa orientação, a nossa prescrição nutricional e combinar isso a essas ações para eles conseguirem pôr em prática, tá certo? Essa, assim, acho que é a grande diferença. Então, o coaching, por exemplo, é uma formação de 45 horas, né? Já o programa Brincar de Comer, ele é um curso de 25 horas. Eles são cursos diferentes. Eu recomendo, sinceramente, que quem puder, faça os dois, porque esses dois cursos, eles auxiliam muito a prática profissional. Lembra que eu falo da gente ter lá a nossa gavetinha de estratégias para usar? Então, quanto mais a gente tem ferramenta para lidar com a criança, para lidar com os pais, melhor. Então não é uma coisa assim que, nossa,
ou um ou outro. Eu falo, não é ou um ou outro, os dois funcionam muito bem. Agora, é claro, dá para eu fazer um bom atendimento só com coaching nutricional infantil? É possível sim, tá bom? Eu tenho alunas que usam só coaching, às vezes, em atendimento, fazem atendimentos ótimos, acompanhamentos, programas nutricionais e tudo mais. A Natália está perguntando se essas ferramentas são online. Vocês recebem elas online, são ferramentas em PDF, aí no workshop Descomplicando Atendimento Infantil eu vou enviar elas em PDF para vocês poderem utilizar, imprimir, usar tanto ou no atendimento presencial, que você imprime e faz ali com a criança, ou então que você pode compartilhar uma tela num atendimento online, tá bom? A Karina perguntou que dia que inicia, dia 18 de janeiro, tá bom? Não segunda-feira que vem, a próxima. E aí é sempre bom lembrar, o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, ele acontece num site separado. Então não é aqui, não é uma live, tá? Ele acontece em outro site. Bora lá. Vou voltar aqui nas perguntas. Aqui. Acho que essa é legal, já que a gente estava falando de ferramenta, vamos emendar aqui. Quais ferramentas são essenciais para ter no consultório, né? Aí eu vou colocar aqui o que eu vejo que são aquelas que são as estrelinhas, assim, as que mais nos ajudam na hora da gente fazer um atendimento em busca de solução, em busca de ação. Qual é o ponto? Se você tem ali, na tua cabeça, você definiu o que é que seria o melhor para aquela família, para aquele paciente, né? Nossa, no meu plano, isso daqui é o que eles precisariam fazer. Só que você tem que ter ferramenta para ajudá-lo a fazer. Então, uma ferramenta de busca por solução, eu acho importante sempre a gente ter, né? A gente ter ali uma ferramenta que dá esse apoio para busca de solução, porque qual é o problema? No geral, a gente fica muito assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, mas, né? Esse ciclo vicioso de não é possível. Quando, na verdade, o nosso foco enquanto profissional é colocar o foco da família em quais são as soluções. Então, essa é uma ferramenta importante, ao meu ver. Ferramentas de contato com o alimento. Então, como é que a gente estimula a criança a ter contato com o alimento? Porque, pra mim, de verdade, se a gente é nutricionista, meu papel é fazer essa criança, né, ter um repertório alimentar ali o maior possível, o contato com esses alimentos, então preciso ter ferramentas nesse sentido, que ajudem essa criança a se aproximar desses alimentos, né? De uma forma sempre que seja brincando e tudo mais. Uma outra ferramenta importante, ao meu ver, ferramenta para meta. E não tem nada a ver com aquele negócio de meta fácil, meta média e meta difícil. Porque isso daí, eu vou até liberar um vídeo, depois vocês fiquem de olho. Isso de meta fácil, meta fácil, meta média, meta difícil, sabe? É uma questão da gente falando, faça isso daqui, aquilo ali, aquilo outro, e esse é um desafio. Na minha cabeça é assim que eu escuto. Isso é um desafio fácil, um desafio médio e um desafio difícil. Meta quem define é a própria pessoa. Eu não posso ir lá e falar assim, olha Camila, sua meta agora é você atender 25 pacientes por mês, vai lá. Ela tem que dizer, minha meta é atender 25 pacientes por mês. A mesma coisa na alimentação. Então, ferramenta com meta, eu vejo que são ferramentas importantes também da gente ter ali para ajudá-los na definição, tá bom? Eu gosto bastante das lâminas de apoio também. Então, como é que você pode deixar um pouquinho mais claro ali para eles algumas situações? Sabe aquele negócio de mostrar a escala de Bistro e tudo mais? Essas lâminas que elas são bem ilustrativas. Então, essas lâminas são lâminas importantes também da gente ter. Outro tipo de ferramenta que eu vejo que é importante, porque a gente falou, né, da busca por solução, definição de meta, são ferramentas que mostrem os avanços, as conquistas. Porque é muito fácil quando a gente chega onde a gente está esperando, ou quando a gente se aproxima de onde a gente está esperando e a gente já melhorou muito, a gente às vezes não validar o que aconteceu. Principalmente quando a gente está imerso naquele dia a dia. Às vezes você, profissional nutricionista, vê, mas a criança não vê, o pai não vê, né? A mãe não vê. Então, essas ferramentas que também ajudem nesse avanço são importantes. E aí depois, gente, essas assim, são as que eu falo que são as minhas queridinhas, né? As estrelinhas, elas são aquelas de 5, 6, né? 5 estrelinhas, mas a gente precisa ter outras também para apoiar em momentos diferentes. Então, tem ferramenta, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente chama de decisão de peso, que ela serve para quê? Poxa, eu tô precisando fazer uma mudança. O que é que eu ganho quando eu faço a mudança? O que é que eu perco quando eu faço a mudança?
Porque às vezes não é o momento de mudar. Às vezes aquela mudança naquele momento vai fazer mais mal do que bem. Então vamos pensar em outras coisas. Ou então não, é o momento. Eu vejo aqui que vai fazer muito mais bem agora. Essa é uma ferramenta legal. A gente tem ferramenta para desenhar o passo a passo de como chegar onde quer. Nossa, tem várias coisas. O que eu acho que é importante é vocês irem construindo esse arsenal, certo? Porque se a gente está falando de um acompanhamento também, apesar de eu ter dito que essas 5 são as que mais vêm na minha cabeça, se você vai fazer um acompanhamento tipo da Manola, 5 meses a cada 15 dias, imagina, não tem condições, né, de 5 a cada... quanto que dá isso? São 10 atendimentos, né? Você não dá para você ter 5 ferramentas, você vai precisar ter mais coisas. Então, sempre ir aumentando o arsenal de vocês de materiais para fazer. A Diana está perguntando se a aluna pode participar do workshop. Com certeza, certo? Oba, meia pergunta. Qual seria um exemplo de ferramenta de busca por solução? Olha, gente, as ferramentas eu sei que são elas que mexem com o coração de vocês, que vocês querem vê-las. E por isso é lá no workshop que a gente vai trabalhar as ferramentas. Lembra que isso aqui é um aquecimento, tá? A gente está começando esse aquecimento para chegar lá bem preparada, entendendo todos esses pontos, para lá no workshop conseguir entender cada uma das ferramentas, a lógica por trás. Então lá no workshop a gente vai ter tanto as aulas gravadas quanto os aulões secretos, tá? E aí eu preciso dizer assim que os aulões secretos vão ter ferramentas para quem estiver lá, mas eles vão ficar apenas para quem estiver ao vivo. Portanto, olha o calendário que a gente mandou para você reservar o horário e não perder os aulões secretos também, tá certo? Vamos lá. Eu vi que tinha uma outra pergunta por aqui. Como trabalhar com atendimento sem retorno? Olha, eu acredito que assim, em alguns casos pontuais, as famílias podem precisar de apenas um atendimento, casos pontuais, tá bom? Agora, a grande maioria vai precisar de um acompanhamento. Então, na hora que a gente fala do atendimento sem retorno, primeiro, eu não acho que a gente precisa ficar explicando que o atendimento não tem retorno. Não, porque meu atendimento não tem retorno. A pessoa, se ela for e perguntar sobre isso, você explica o porquê não tem. Mas, no geral, é o meu atendimento, né? O meu atendimento do dia 15/1 tem esse valor e te espero lá nesse dia. Ponto. Tá bom? Aí, o que eu vejo... Para a gente fazer esse trabalho de acompanhamento, o melhor é que no primeiro atendimento você fale sobre esse acompanhamento, você explique. Lembra que eu usei ontem uma metáfora falando da São Silvestre? Que para chegar a conseguir correr a São Silvestre tem toda uma preparação que a gente vai fazendo, né? Eu preciso ir comprar lá os instrumentos para poder fazer, para correr, né? Compro tênis, compro a roupa para treinar, contrato alguém para me treinar, marco o horário do treino, começo o treino, primeiro eu ando, depois eu corro um pouquinho misturado com andar, depois eu corro 5 minutos, corro 10 e assim vai indo, até que chega o dia da São Silvestre, eu estou preparada para ela e eu atinjo o meu objetivo, que era a São Silvestre. Não foi assim, resolvi correr e hoje eu corro. E a mesma coisa para o meu atendimento com a criança. A gente vai precisar de um acompanhamento, de mudança, vocês vão fazer isso, né? Passo a passo, com o meu acompanhamento. Então, a ideia é que vocês vão evoluindo de uma forma que isso vá se tornando um hábito, que não seja massacrante para a criança nem para vocês. Porque não adianta nada a gente querer mudar tudo de uma vez, eles acabarem frustrados porque não consegue, a criança acabar com mais aversão da comida. Então, a gente vai fazer isso como um acompanhamento. E aí você oferece o programa nutricional, o plano de acompanhamento aí para essa família poder agendar os próximos com você. E cada atendimento vai ser um novo atendimento, beleza? Vamos ver aqui. Opa, deixa eu ver se tem mais aqui. Ai, gente, vocês já ficaram chateadas? Contem, já ficaram chateadas após algum atendimento onde não foi alcançado o objetivo? Então você foi lá, você propôs ações para a família, eles foram com 3 ações para casa, aí eles voltam no próximo atendimento e parte daquilo não conseguiu ser posto em prática. Já ficaram chateadas? Sim ou não? Põe para mim, sim ou não? E aí, é até legal, a gente vai finalizar com essa pergunta, porque ó, essa pergunta é show de bola. O que
acontece? Eu acho que é normal, né? É normal o profissional, na hora que a gente recebe, ver, poxa, eles não conseguiram avançar, é normal que a gente se chateie. Eu já fiquei assim, eu já senti essa frustração. Eu tava até contando dos primeiros atendimentos, né? Aí a gente vai, a gente fica triste, a gente pensa. E qual é o mecanismo geralmente que a gente faz, tá? E aí vocês me falam se eu tô certa ou não, se vocês fazem isso ou não, porque era o que eu fazia. Aí a gente vai e fala assim, poxa, então se eles não conseguiram pôr em prática desse jeito, nossa, eu preciso dar outro tipo de orientação, né? Eu preciso falar pra ele fazer, eu mandei fazer A, então vou mandar fazer B agora, vou propor C também, porque vai que C vai melhor que B, aí vou explicar pra eles de novo qual que é o porquê que eles têm que fazer aquilo, porquê que se eles não fizerem isso vai ser ruim pra criança, né? O porquê que é importante. E aí a gente fica nessa neura, tipo, de nossa, eu vou ficar aqui propondo novas soluções, novas soluções, novas soluções. Quando, na verdade, uma única pergunta ali pode fazer muita diferença. O que vocês acreditam, né? O que é que vocês acreditam que levou a não conquistarem o... Aí você fala, a meta era comer, sei lá, 3 frutas no dia, né? Que tinha sido colocado. Por que vocês acreditam, depois de toda a nossa conversa, das ações que a gente definiu, que essas não deu certo de comer essas 3 frutas no dia? Aí a mãe começa a falar, poxa, sabe o que aconteceu? Nossa, essa semana a gente recebeu uma pessoa lá na empresa de fora e ó, eu não consigo, já começou por mim. Eu só consegui comprar banana, maçã e pera. E a gente tinha falado que ia comprar umas coisas diferentes. Aí eu falei que ia levar ele no mercado junto comigo, acabou que eu não consegui, porque eu tive que passar rápido. Aí, sabe, eles começam a ir falando uma série de coisas que aconteceu. A partir disso, aí sim a gente fala, tá, entendi. Então, o que é que você vê que pode ser diferente nessa próxima semana? Como é que pode fazer diferente, então, essa próxima semana? Vamos pensar. Se tudo isso aqui acontecesse de novo, caso seja uma coisa que é de recorrência, como é que a gente pode fazer diferente, né? Ou então, se não sair ali na hora, ó, posso te dar algumas soluções? Vamos ver se uma dessas serve pra vocês? E aí, a gente sai dessa posição de eu sou a responsável por eu sou a condutora, gente. Acho que isso é muito importante, sabe? A gente entender até onde vai a nossa responsabilidade. Porque dentro de um atendimento existe um time. E nesse time existe você, nutricionista, existe a mãe, existe o pai, existe a criança e existe qualquer outro cuidador que esteja envolvido nos cuidados dessa criança também, né? Então não é um lado, não é você que vai estar fazendo ali algo de errado simplesmente. Você precisa olhar a situação sempre com clareza para entender. Opa, fui eu que só fiz o basiquinho aqui mesmo, fui eu que só fiz uma prescrição e falei para eles, beleza, vai lá, vocês dão conta de colocar em prática desse jeito. Aí sim, eu acho que essa frustração tem que bater forte, porque você não foi além, né? Mas se não, se você foi, definiu ações, colocou, tinha visto as questões, né, ali envolvidas e trabalhado com isso, e a família tinha se proposto a fazer aquelas ações, não foi necessariamente você falando, mas eles já tinham se proposto, já tinha ficado acordado, aí é a hora que a gente tem que ter a postura de falar, beleza, quem tinha me dito isso daqui eram vocês. O que é que aconteceu? Vamos fazer uma retrospectiva aí da semana? O que é que não deu certo? E aí você vai conduzindo essa conversa, às vezes, para pontos onde você precisa trabalhar algumas ferramentas de crença, trabalhar a ferramenta de decisão de peso, como eu disse, de análise de mudança. Para quê? Para você conseguir fazer com que aquela família passe esse nível, né? Ela consiga atingir ali a ação. E, gente, nem sempre é 100% de um atendimento por outro. Nós estamos lidando com pessoas às vezes têm problemas no meio do caminho e a gente vai lidar com isso. Tanto que teve uma aluna minha que falou assim, entrar em contato comigo porque para remarcar um atendimento, porque ela falou que não conseguiu pôr tudo em prática, então ela quer deixar para 1 ou 2 semanas depois, algo assim. O que você acha, cara? Eu falei assim, eu acho que se ela não conseguiu pôr em prática nesse meio tempo, não é sem você agora que ela vai conseguir também. O que ela precisa é de alguém que ajude ela a ver quais foram essas questões, né? E poder trabalhar depois, dali pra frente, de uma outra maneira. Então fala isso pra ela, fala, vem pro atendimento que a gente vai entender. É justamente por você não ter conseguido colocar em prática que você tem que vir no atendimento com seu filho, tá certo? Receitas da Elisa. No atendimento a família tem que ter comprometimento para dar certo.
sim, a família tem que ter comprometimento, mas conforme a gente vai estudando o comportamento humano, né, sobre pessoas, ainda mais envolvendo essa dinâmica onde a gente tem pais que são responsáveis por, né, outro serzinho, aí a gente tá pensando sempre assim, eu acho que isso é uma das dinâmicas mais desafiadoras que a gente tem enquanto nutricionista. Tem esse serzinho aqui pequenininho, que é a criança, você tá pensando no que ela precisa comer, mas você precisa lidar com esses pais aqui que vão ter que estruturar toda essa dinâmica para que essa criança consiga comer isso. Ao mesmo tempo, essa criança tem que fazer parte, porque no fim quem vai abrir a boca ali, quem vai comer é ela. Então ela também precisa ser envolvida. Então é sempre esses dois lados. E aí é claro que sem esses pais, é quase que, né, impossível ali que aquela criança consiga, porque ela não tem dinheiro para ir lá e fazer as compras dela e preparar os alimentos, a não ser que a gente esteja falando de um adolescente um pouquinho mais velho. Mas no caso das crianças, elas precisam desse aparo. E por isso que a gente trabalha sempre a família, são sempre esses dois lados, né, criança e seus cuidadores. Só que não é só uma questão de comprometimento. Muitas vezes tem crenças, muitas vezes tem falta de habilidade, né? Muitas vezes tem coisas que estão ocultas, que a mãe, se ela tá indo lá, a primeira coisa que vem à minha cabeça, se ela tá pagando esse atendimento e tá buscando ajuda, é porque ela tá dando um passo de comprometimento, né? Um investimento, gente, financeiro que a gente faz é um passo de comprometimento. Na hora que você vai, que você investe na nutricionista, você tá começando um comprometimento. Então, porque ainda assim, aí depois ela compromete-se com algo que pra mim é uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje em dia, que é o tempo dela. Aí ela vai lá e se compromete mais com o tempo dela, de ficar uma hora e pouco no atendimento com você. Por que é que dali pra frente, às vezes, não vai? Porque não é só comprometimento. A gente precisa considerar também todas essas questões, como crenças, né, sabotadores, o que ela acredita que é o melhor, então o que é que ela não tem de informação, ou o que é que ela tem de informação errada, o que é que ela sabe sobre como mudar aquilo, tá bom? E não só ela aqui no sentido mãe, mas todas as pessoas que estão incluídas no cuidado com essa família, tá certo? Gente, ó, tô vendo que a Nutrição com Cari falou que fez a inscrição várias vezes e não recebe e-mail de confirmação. Minha orientação para quem se inscreveu e não recebeu e-mail de confirmação, vai na lupa de busca do seu e-mail. Digita o meu nome, que é Carolina Albuquerque, com L, tá bom? Não é Albuquerque, tem que fazer igual Cebolinha, você tira o R e troca pelo L. Albuquerque, ou então você escreve Atitude em Nutrição, pode escrever Workshop Descomplicando o Atendimento Infantil e provavelmente ela vai aparecer, tá? Esse e-mail vai aparecer em uma das tuas pastas, aba de promoção, lixeira, spam, alguma dessas, porque esse e-mail vai automaticamente. A gente tem alguns e-mails que são um pouquinho mais chatinhos, tá, gente? Fica até o alerta aí pra vocês. Tipo Hotmail, e-mail Yahoo. Eles às vezes acabam mandando pro além, assim, a gente realmente não sabe. Imagina, a gente tem milhares de nutricionistas inscritas, né? Não é algo manual, isso vai automaticamente. Eu uso uma plataforma de envio de e-mails. E sempre tem problema com bol, e-mails @bol, @outlook, @hotmail e @yahoo. Então até fica de atenção para vocês, tá, mulherada? Para quem for usar esses e-mails para atendimento, se vocês às vezes estão deixando de receber alguns e-mails importantes ali, né, de clientes e tudo mais, porque esses e-mails são um pouquinho mais difíceis às vezes realmente de receber um disparo ali automático. A Janaína, isso mesmo, ela falou que achou assim, procurando pela lupa. A grande maioria acha procurando pela lupa, tá? Porque é importante, vocês vão lá e clicam para confirmar, inclusive dá para deixar as dúvidas, a gente já recebeu algumas dúvidas por e-mail, e aí eu vou respondendo elas aqui durante a semana com vocês também, tá bom? Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Eu vou pedir uma coisa, tá certo? Se você ficou aqui comigo até as 18 horas, gostou dessa live, se eu agreguei valor para você, tá certo? Se de alguma maneira você foi impactada pelo que eu disse aqui,
Finalizando essa live, eu vou postar ela lá no nosso feed, né? Aí vai e deixa pra mim nos comentários o teu principal aprendizado. E quem tá vendo aí uma gravação também, deixa lá o seu principal aprendizado, porque assim a gente vai criando um banco aqui de aprendizados e isso ajuda todo mundo a florescer cada vez mais, tá certo? Boa noite, bom domingo. Amanhã às 12 horas eu aguardo vocês para mais um estudo de caso. E à noite temos o aulão, né? E que vai ter tema que vocês gostam, que é sobre questionário pré-consulta, tá certo? Então, beijo, bom descanso, até amanhã.